Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, na sua série Encontros com a Paz, todos os domingos, às 17 horas. Hoje, domingo, dia 24 de outubro de 2021, nós estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos abordar o capítulo 13, que tem como título Estações Necessárias. Emmanuel coloca uma passagem que está em Atos, no capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. E aí o nosso querido Emmanuel fala a respeito desse trecho do Novo Testamento. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. Então, neste primeiro parágrafo, Emmanuel faz uma abordagem a respeito dos inúmeros trabalhos que normalmente nós realizamos, pequenas tarefas do cotidiano, do dia a dia, que, ao nosso ver, fazem parte mais da nossa obrigação, da nossa responsabilidade perante o trabalho, perante a família e a sociedade, do que, na verdade, um ato caritativo ou um ato de amor e de bem ao próximo. São atitudes pequenas, atitudes, como diz ele, externas, que acabam se juntando num dia ou numa semana da nossa vida e que, com isso, nós acreditamos na nossa intimidade, ainda na nossa pequena visão perante a imensidão da vida, o quanto aquilo ainda foi extremamente insignificante. E que aquela tarefa ou aquelas tarefas não significam de maneira alguma que, a partir daquele instante, a partir daquelas realizações, nós estejamos devidamente aptos a desfrutar da companhia de elevados mensageiros do plano espiritual. Então, Emmanuel coloca isso como um equívoco da nossa parte. Acreditar que as pequenas tarefas, aquelas mais simples, e que, como dissemos anteriormente, fazem muito mais parte da nossa obrigação e da nossa responsabilidade diária, do que, na verdade, um ato de amor e de bem ao próximo, elas não nos dão o credencial necessário para que nós estejamos à frente de companheiros espirituais de alta elevação. Ele continua dizendo: a maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações, apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Então, neste trecho, Emmanuel faz referência aos católicos romanos, que muitas vezes se prendem às cerimônias exteriores. Depois ele fala dos protestantes, que tentam uma plena identificação com o céu,
simplesmente pela enunciação de alguns hinos, e depois, o que me chamou muito a atenção, ele coloca a palavra espiritistas, colocando dentro, claro, desta palavra espiritistas, nós espíritas e aqueles que são espiritualistas, que não são seguidores da doutrina espírita, mas, de uma certa forma, acreditam na reencarnação e acreditam nas vidas sucessivas. Então, isso me chamou muito a atenção. Ele fala que enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações, pelo fato de haver frequentado algumas sessões. E, é claro, de uma forma muito respeitosa e carinhosa, não vamos aqui falar dos católicos romanos nem dos protestantes, mas vamos falar de nós, os espiritistas, ou nós espíritas, que muitas vezes agimos, sim, desta forma. É muito comum nós que trabalhamos dentro da casa espírita observar companheiros de jornada que se satisfazem única e exclusivamente pelo fato de estarem presentes às sessões mediúnicas, às sessões de desobsessão, ou a um trabalho no atendimento fraterno, ou a um trabalho de passe, como se aquilo fosse o trabalho ou a atividade necessária, essencial, para que ele pudesse alcançar o seu estado de elevação superior. E mais uma vez, Emmanuel diz assim, na continuidade: tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Tudo isso é uma preparação valiosa, mas não é tudo. E por que será que Emmanuel nos fala assim? Porque esses trabalhos, na verdade, como são pequenas atividades, elas são para nós um ensaio diário, como se fosse um laboratório, onde nós estamos experimentando as diversas opções que ali existem, para que nós possamos, de uma certa forma, nos afinizar a um determinado segmento de trabalho ou aprender as diversidades existentes dentro daquele ambiente. Mas isso não é tudo. E nós vamos entender agora, no decorrer do restante do capítulo, o porquê que Emmanuel nos fala que isso não é tudo. E talvez essa palavra de Emmanuel, que isso não é tudo, ou seja, essa pequena colocação, não palavra, mas essa pequena colocação de Emmanuel, ao dizer que isso não é tudo, talvez nos venha trazer assim um sentimento de tristeza interior. Mas na análise de continuidade do capítulo, nós vamos observar o quanto ele realmente tem razão. O quanto realmente esses pequenos trabalhos, essas pequenas tarefas que nós realizamos, elas são simplesmente ensaios para tarefas, para compromissos, para trabalhos no futuro. E é muito interessante que os benfeitores espirituais nos chamam a atenção da necessidade que todos nós temos de nos afeiçoar de forma correta e justa aos pequenos trabalhos. Porque se não agirmos desta forma, não seremos capazes de suportar, de dar continuidade aos trabalhos maiores. Se nós não conseguimos, por exemplo, carregar um banquinho, dificilmente vamos ter condição de carregar 2 banquinhos. Se não temos condições de ser, dentro da casa espírita, um excelente atendente fraterno, dificilmente teremos condições de ser um bom ou um excelente médium neste mesmo instante ou numa próxima oportunidade. Então, Emmanuel vai bem por este caminho, mostrando-nos
que realmente essas pequenas tarefas do cotidiano, elas são simplesmente um ensaio para nós. E um ensaio principalmente para testar a nossa paciência, para testar a nossa tolerância, mas principalmente para testar a nossa perseverança. Porque imaginemos, se nos pequenos trabalhos muitas vezes nós não comparecemos por motivos banais da vida, como será então quando estivermos à frente de um grande trabalho? Como agiremos? Deixaremos tudo ao léu? Deixaremos todos na mão, sem que tenham o nosso respaldo, a nossa ajuda, o nosso amparo? E aí Emmanuel continua: há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. E aí Emmanuel começa a entrar no âmago da lição. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Então, aí está o grande segredo desta lição, o grande ensinamento, que é o esforço iluminativo interior. Nós podemos fazer um trabalho, 5 trabalhos, 10 trabalhos, 20 trabalhos, 50 trabalhos. Mas se eles não nos servirem para que haja em nós a iluminação interior, nós não conseguiremos atingir as esferas mais altas da vida espiritual. Ajudaremos, colaboraremos com tudo e com todos, mas esqueceremos da tarefa principal, que é essa tarefa de iluminação pessoal e interior. Ele continua dizendo: a palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Olha que bonita esta frase de Emmanuel. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Então, todos nós, sem exceção, estamos submetidos e destinados a um vasto programa de transformação essencial para que nós possamos ter a verdadeira felicidade da união com o Cristo. Então, o trabalho que nós realizamos, as tarefas da qual nos submetemos dentro da casa espírita, dentro da Igreja Católica, dentro do templo protestante e nos demais segmentos religiosos, são para nós esses primeiros ensaios de entendimento, são esses primeiros ensaios de contato com a espiritualidade, de contato com Cristo, dando-nos a oportunidade de oferecermos o melhor de nós, sem nos esquecermos, é claro, da iluminação interior. Fazer de cada trabalho, fazer de cada atividade um ensinamento pessoal para nós próprios, reformulando posturas, pensamentos, sentimentos
e nos colocando à disposição da vida e desses benfeitores espirituais, independente do segmento religioso ao qual estejamos vinculados neste instante, para que possamos entender e compreender este vasto caminho de transformação que ainda nos espera, para que verdadeiramente possamos entender e compreender o que é esta divina e definitiva união com Cristo. Ele continua: há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Então, para cada momento da nossa vida, para cada instante do nosso caminho, há, como ele diz, uma estação que é indispensável para nós. Nós precisaremos vivenciar aquela estação. Nós precisaremos vivenciar aquele instante. São como as estações do ano. Não dá para pular o inverno. Não dá para pular o verão. Nós temos que passar por eles. E temos que nos adaptar a eles. Não adianta reclamarmos do excesso de calor, nem reclamarmos do excesso de frio. Nós temos que nos adaptar. E nesta adaptação, a cada vez que vamos melhorando, o frio ou o calor passam a ser para nós simplesmente momentos na nossa trajetória. E Emmanuel coloca da mesma forma: as diversas situações que vivenciamos para essa transformação interior, para esta iluminação interior, são estações e nós precisamos passar por elas, porque senão não conseguiremos atingir a eterna claridade da culminância. E a claridade da culminância é justamente aquele instante em que nós, como espíritos mais evoluídos, mais desenvolvidos, mais esclarecidos, estaremos numa condição de elevação maior, muito mais próximos do Cristo e de toda a sua beleza e de todo o seu ensinamento. Ele continua dizendo: antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Então, quando Emmanuel aí nos fala do culpado, ele nos fala exatamente desta conscientização que nós passamos a ter de nós próprios. Quando nós buscamos a nossa iluminação interior, nós estamos, sim, na realidade, estudando a nós próprios. Estamos observando as nossas virtudes, mas também estamos observando as nossas deficiências, os nossos comprometimentos. E aí Emmanuel pede: antes de tudo, é imprescindível que o culpado, aquele que é o errado, aquele que tem uma certa dívida, ele se arrependa e que reconheça a extensão, olha a palavra que Emmanuel usa, a extensão e o volume das suas próprias faltas. Então, a extensão, quer dizer, é uma lista grande, e o volume, que se torna um volume muito pesado, porque é extenso, e que se converta. E o que é se converter? É justamente buscar essa autoiluminação, é a aceitação dos ensinamentos de Jesus, quando nós, na verdade, passamos a procurá-lo, entendendo, compreendendo e vivenciando todos os seus ensinamentos, para que eles se tornem pontos de luz na nossa caminhada. E com isso, tenhamos a facilidade de seguir adiante de uma forma tranquila e segura no caminho que nos espera. E aí ele termina: a fim de alcançar a época de refrigério
pela presença do Senhor nele próprio. Então, é aquele instante em que nós nos sentimos em paz. É naquele instante, quando nós observamos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, o Chico, o Divaldo e grandes personalidades que vivem em paz consigo mesmo, porque eles conseguiram alcançar este estado de refrigério e estão agora na presença do Senhor. E o Senhor está presente dentro deles. E aí a própria vida se transforma numa luz constante, numa luz permanente. Mas para isso, esses espíritos também passaram por suas estações. Não houve privilégios, não há privilégios na justiça divina. Todos eles passaram por suas estações. Então, nós temos que aprender a aceitar as nossas situações, aliás, aceitar as nossas estações, vivenciá-las com dignidade e nos colocarmos sempre à disposição do trabalho. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Então, após este encontro iluminativo com o Cristo e a presença do Cristo no seu interior, Emmanuel fala que estaremos, sim, habilitados para a construção do reino dentro de nós mesmos. Então, é aquele instante em que a espiritualidade, a divindade, Deus, Jesus, os grandes espíritos elevados, fazem parte de forma definitiva da nossa vida. No caso de Emmanuel, ele fala de Jesus. É quando Jesus passa a fazer parte dentro de nós, criando um reino no nosso interior, vivendo intimamente dentro de nós, para que desta forma não tenhamos nenhuma possibilidade de novamente falhar nos nossos compromissos, nas nossas atividades, sejam elas quais forem. E aí ele termina dizendo: se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Então, se você já compreende qual é a missão do Evangelho na sua vida, na minha vida, na nossa vida, então nós vamos agora conseguir identificar em qual estação que nós estamos. Qual estação que nós estamos? Nós estamos no verão, no outono, no inverno ou na primavera? Qual é a nossa estação na vida? Qual é a minha, a sua, a nossa estação neste instante? Se nós compreendermos isso, se nós entendermos isso, então nós estaremos a um passo de seguir para a próxima, através do trabalho, através do estudo do Evangelho e principalmente através da nossa confiança em Jesus, que nunca nos abandonou, não nos abandona e nunca nos abandonará, dando-nos sempre a melhor oportunidade para que possamos vencer as nossas estações e sairmos felizes rumo ao nosso trabalho de construção do reino interior, para que o Cristo definitivamente venha habitar dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Interessante que eu fui buscar aí uma continuidade para ilustrar um pouco mais a respeito deste trecho, deste capítulo do livro Pão Nosso, e eu encontrei no livro Reconforto, que é a psicografia do Chico e do próprio Emmanuel, como espírito que está ditando,
uma mensagem que tem como título As Portas da Iluminação Espiritual. E aí Emmanuel diz assim: não nos bastará clamar Senhor, Senhor, para atravessarmos de forma gloriosa as portas da iluminação espiritual. Muitos solicitam proteção do Divino Mestre em lágrimas de compunção, mas não lhe aceitam os desígnios salvadores. Esperam pelo sublime benfeitor à maneira de crianças caprichosas, habituadas a viciosas exigências. Reclamando o seu socorro, muitos apelam para Jesus, declarando-se extenuados das pequenas lutas que lhes couberam no mundo. Entretanto, conservam-se cegos para os fardos pesados que os vizinhos suportam heroicamente. São muitos os que repetem o nome do Senhor, não para materializar-lhe os princípios no mundo, mas para conquistar destacado lugar no banquete da dominação humana. Há até mesmo os que reportam ao Mestre da Cruz, rogando-lhe refúgio entre os anjos. Todavia, em plena fuga ao serviço que o céu lhes conferiu entre as criaturas da terra, para soerguimento dos seus próprios irmãos de jornada evolutiva. O problema da elevação espiritual não está situado em nossos lábios, mas, acima de tudo, em nosso coração e em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros e em favor de nós mesmos. Apliquemo-nos à ação permanente do bem e na certeza de que a cada um será dado segundo as próprias obras, quando procuramos de boa vontade a nossa posição de servidores no abençoado campo da vida, que nos oferece recursos incessantes à plantação de nossa própria felicidade. Muito, muito mesmo bonita esta mensagem do nosso querido Emmanuel, mostrando que esta elevação espiritual, essa busca pela elevação espiritual, ela se faz justamente pelo trabalho nas estações da nossa vida. Em qual estação, aliás, nós estamos? Qual estação nós estamos? Será que já estamos prontos para passar a uma nova estação? Ou será que ainda não? Fica aí a reflexão para nós nesta semana que se inicia. Então, vamos aproveitar este instante de nos unirmos a Jesus, nosso Mestre querido, elevando o nosso pensamento a Ele, nesta sua imagem de paz e de amor, de reconforto aos nossos corações, para que Ele possa nos abençoar em mais uma semana que se inicia, para que tenhamos a compreensão necessária de qual estação ainda estamos estagiando e o que nos falta para compreender melhor o que precisamos para a construção do reino do próprio Cristo em nosso interior. E assim atingirmos a elevação espiritual sem nenhum tipo de orgulho, de vaidade, de ambição, de egoísmo, mas simplesmente alcançar a elevação espiritual, para assim podermos estar numa estação melhor da nossa vida,
e contribuirmos com mais força e com mais amplidão a todos aqueles que necessitam de ajuda, contribuindo com Cristo e com os benfeitores espirituais para a elevação de todos e a melhoria do nosso planeta. Abençoa, Senhor, se assim o for permitido, a nós que estamos aqui reunidos neste instante, a aqueles que virão depois para assistir a este encontro, suas famílias, seus lares, seus trabalhos, seus caminhos. Ilumina-nos, Senhor, na tarefa que nos compete, para que continuemos fazendo-a com toda a simplicidade do coração, sem busca de méritos ou recompensas, mas simplesmente pelo fato de fazê-la, levando a tua mensagem ao coração de todos e levando os ensinamentos da doutrina espírita a todos aqueles que necessitam. E que nesta semana, querido mestre, possamos avaliar melhor as nossas tarefas de cada dia, aquelas que são de ordem da responsabilidade, do compromisso diário e constante, e aquelas que podemos fazer à parte, de coração e de alma, de mente elevada e positiva, em favor de tudo e de todos que cercam a nossa vida e os nossos passos. Muito obrigado, Senhor, por este instante, e que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, queridos amigos, estamos aí seguindo para o encerramento deste nosso Encontros com a Paz, todos os domingos, às 17 horas. Nós convidamos a todos para a continuidade da nossa programação. Hoje teremos às 20 horas o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e depois às 20h30 nós teremos o encerramento da 7ª Semana Espírita de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Rogo a Jesus, paz em seu coração, divulgue o nosso canal, ajude-nos com o seu comentário, naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos anexar como parte importante deste instante do trabalho. Tudo é sempre muito bem-vindo para que possamos juntos crescer e melhorar ainda mais a divulgação da doutrina, a divulgação dos ensinos de Jesus. Nós estaremos juntos novamente no próximo domingo, às 17 horas, com a continuidade do nosso estudo do livro Pão Nosso. Que Jesus nos abençoe, um final de domingo abençoado para todos e uma semana de muita paz e de muita harmonia. Até lá!